O canal vai começar uma série sobre The Crown e o que a série da Netflix não contou sobre a rainha. E para dar início à nossa sequência de vídeos aqui no canal, a gente vai começar falando como e por que a rainha foi parar na Segunda Guerra Mundial. Nos próximos vídeos, a gente segue a linha do tempo da série. Aos 70 anos, o avô da rainha morreu e o tio da rainha, o rei Edward, foi coroado. Na época, ele tinha 42 anos, mas ele namorava muitas mulheres. As pessoas da Inglaterra gostavam muito dele, do príncipe, porque ele tinha ido para a Segunda Guerra Mundial e ele queria lutar na linha de frente, ele queria batalhar mesmo, e ele foi impedido pelo rei, óbvio, de fazer isso, uma vez que ele ia ser o futuro rei da Inglaterra. Ele detinha uma popularidade muito grande entre as pessoas da Inglaterra porque ele era muito popular. Ele pegava na mão das pessoas. No Canadá, ele chegou a trocar de mão uma vez que ele foi visitar lá, e ele pegava tanto nas mãos das pessoas que uma mão doía e ele partia para outra. Então ele fazia questão de cumprimentar. Foi ele que iniciou o cumprimento às pessoas. Já o pai da rainha não tinha esse contato com o público em geral, porque ele era gago e tinha as pernas tortas, coisa que a série não mostra. Isso me deixou muito revoltada. Ele tinha um problema de gagueira tão forte que virou até filme, O Discurso do Rei, que não mostra nem a metade do sofrimento do pai da rainha. O pai da rainha nasceu doente, todo mundo achava que ele ia morrer, ele já tinha... Ele teve muito problema de saúde, ele passou por várias cirurgias. A mãe sempre achava que ele ia morrer, mas ele foi sobrevivendo, era muito gago. Houve momentos na vida que ele não conseguia se comunicar, não conseguia estudar, por causa dessa gagueira e de outros problemas psicológicos que ele tinha, que hoje a gente sabe que eram. E tinha as pernas tortas, ele demorou muito tempo para conseguir andar. Então ele vivia recluso dentro de casa. Quem tirava ele dentro de casa para curtir a vida e começar a explorar o mundo foi justamente o Edward, que eles se intitulavam melhores amigos na época. Mas essa amizade começou a falhar quando o Edward começou a namorar a Wallis Simpson. Ele, que era um homem promíscuo, passou a ser um homem muito fiel a essa mulher, e ele se apaixona de verdade, e ela manipula ele de tal forma que ele abdica o trono dele. Esse talvez é o momento mais sombrio da Inglaterra, porque ninguém queria que o Bert assumisse o trono. Ele já era casado e já tinha suas duas filhas, a futura rainha Elizabeth e a princesa Margaret. Isso mexeu muito com o Bert, que passou a fumar cada dia mais, a ficar mais nervoso, ele tinha crises de pânico. Ele chegou aí no pescoço de um secretário dele, coisa que The Crown não mostra, mas infelizmente não mostra também o poder que a mãe da rainha Elizabeth, a Elizabeth, tinha sobre ele, que ela era a única que conseguia realmente acalmar o marido. Bom, para completar, além dele ter recebido o trono da forma que recebeu, ele não nasceu rei, e isso não prepara a pessoa desde cedo. Ainda veio a Segunda Guerra Mundial, gente. E isso foi para a Inglaterra, que tinha acabado de sair da Primeira Guerra. Eles foram para a Segunda. A Inglaterra não estava bem financeiramente. E a Inglaterra começa a ser bombardeada. Então ele passou a diminuir os gastos da coroa. E para que não houvesse demissão, ele passou a deixar alguns castelos sem manutenção. No início da Segunda Guerra Mundial, eles ficam em Balmoral, na Escócia, porém o bicho começa a pegar e eles vão com um navio para os mares do Canadá. E aí é que tem aquelas imagens, essas imagens que vocês estão vendo da princesa Margaret e a princesa Elizabeth brincando aí com os marinheiros. Mas as pessoas começam a criticar o rei porque o pai dele não deixou a Inglaterra de forma nenhuma enquanto estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, o pai dele ia para a rua, pegava na mão das pessoas junto com o Edward, que ensinou isso para ele, né? E com a Maria de Teck, que era a rainha na época, a mãe, né, do pai da rainha. E eles iam para as ruas mesmo dar apoio para os moradores. E o pai da rainha fez o contrário, foi embora. Sentindo essa pressão, ele retorna para a Inglaterra. Mas lembrando, gente, que ele era um cara
psicologicamente abalado, e o único momento que ele se sentia bem realmente era com a família dele. Nesse momento que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, gente, muitas monarquias estão caindo, desde a Primeira Guerra Mundial, no caso, e eles ficam com esse medo de perder a coroa. Lembrando que ele era imperador da Índia, ele comandava praticamente a África, explorava muito a África nesse momento, e não era interessante perder a monarquia naquele momento. Então, o ministro Churchill aconselha o rei a voltar para a Inglaterra. Churchill aconselha a princesa Elizabeth a servir na Segunda Guerra Mundial como forma de um marketing para a coroa. A primeira atitude tomada pela princesa Elizabeth na época foi arrecadar dinheiro para os uniformes militares ingleses. Depois, ela ficava gravando discursos para as crianças, discursos motivacionais. Então não foi nada assim pintado, eu vou servir ao exército, como eu sou uma pessoa boa. Não, foi tudo muito bem articulado. Tanto que ela ficou muito longe de onde estava realmente acontecendo a guerra, né? Ela ficou num fronte militar, um lugar distante, mas ela acordava todo dia cedo, ia trabalhar e voltava tarde. Mas era fotografado e filmado o tempo inteiro. Talvez o mais interessante é que realmente naquele momento ela não viveu com toda a polpa e circunstância. Talvez isso deu a Elizabeth no futuro, como rainha, essa ideia de economia, né? De não gastar à toa. Antes que os fãs da rainha me critiquem aqui nos comentários, vão dizer assim, a rainha não foi fazer trabalhos excepcionais porque ela era muito jovem. Mas a Inglaterra usou mulheres muito jovens para serviços extraordinários. Principalmente as indianas, né? Mas se vocês quiserem um vídeo sobre exploração da Inglaterra na África e na Índia, deixem aqui nos comentários. Vocês vão comentar também, curtam esse vídeo e compartilhem. Bom, aí a rainha ela foi motorista da Segunda Guerra Mundial, levando médicos, enfermeiras. Também levava suprimento médico para as bases militares. Aí, gente, ela faz um curso de 6 semanas para se tornar mecânica na base militar. Agora, é inegável que, de fato, ela trabalhou. Depois do curso que ela fez como mecânica, era uma coisa que precisava muito naquela época. Então, ela e outras mulheres, elas acordavam cedo e dormiam muito tarde, porque tinha muita demanda de carro para dar conta. O jornal chegou a fotografar a mão dela cheia de graxa. Parece que tinha momentos em que ela realmente estava toda suja, mas eu não deixava o jornal fotografar. Ela não dormiu em nenhum quarto especial, ela ficou no alojamento com outras mulheres. Ela recebeu a visita da mãe e do pai. Quanto a isso, a biografia não autorizada dela também fala que esses passos do rei e da rainha visitar ela lá é um plano de marketing muito bem arquitetado, porque a monarquia não estava sendo muito bem vista naquela época, e já se esperava que ela ganhasse o coração dos ingleses para quando ela fosse rainha. Nessa época, ela já conhecia o príncipe Philip, que também estava servindo na guerra, ele mais à frente, né, na marinha. Ela já namorava por carta com ele, e ela já estava batendo o pé firme na época para o pai que ia se casar. Mas o pai pediu que ela segurasse esse noivado aí por 2 anos, para ela pensar melhor. Nessa época, o pai dela saiu apresentando um monte de gente para ela, gente, porque ele não gostava do príncipe Philip, mas não teve jeito, ela bateu o pé firme e ela casou com quem ela amava. Poucos meses depois, a guerra terminou em maio de 1945, e as pessoas saíram nas ruas de Londres para comemorar o fim da guerra. A rainha contou que ela e a princesa Margaret saíram no meio da multidão também, escondidas, disfarçadas, e que foram para frente do palácio de Buckingham e ficaram gritando: "Queremos o rei". Segundo ela, teria sido um dia muito divertido. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. O próximo já vai entrar na linha do tempo da série The Crown. Muito obrigado por ter ficado até o fim desse vídeo. Valeu!